Olá, meus irmãos, queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. É com muito prazer que nós estamos aqui. Você está no canal AD Belém Araci 1. Esse canal tem como objetivo visar o crescimento e aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Eu quero que você inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas mensagens para que chegue também a muitas pessoas para evangelização e crescimento e desenvolvimento das pessoas. Hoje nós estamos aqui no espaço da EBD, uma escola sem igual de tesouro sem fim. E nós estaremos hoje estudando a lição dos jovens, a lição 7, derrotando o primeiro inimigo. Nós estaremos estudando esta lição. O objetivo da lição é conhecer os primeiros inimigos dos hebreus a serem derrotados na terra prometida. Mostrar as estratégias utilizadas pelos hebreus para tomar Jericó. Conscientizar de que Deus se mostra forte para com aqueles que nele confiam. O texto do dia está em Romanos capítulo 8, versículo 37. Diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nós somos mais que vencedor em todas essas coisas, as coisas qualquer, a angústia, a espada, a nudez, tudo aquilo, se colocarmos diante de Deus, se nós confiarmos no nosso Senhor, nós seremos mais do que vencedores, nada dessas angústias nos derrotará. E a síntese desse texto, em algum momento da nossa trajetória terrena, encontraremos alguns inimigos, mas em Jesus nós somos mais do que vencedores. O texto bíblico está registrado em Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. E nós temos aqui na nossa revista uma orientação pedagógica. A nossa revista, o professor tem uma orientação pedagógica para fazer uma comparação. Sabemos que na batalha da vida há sempre obstáculos, inimigos a serem vencidos. Por isso é importante fazer nós vamos estar divulgando alguma atividade assim, fazendo uma comparação entre os hebreus e nós na nossa vida, no dia a dia. Os hebreus naquela época, o objetivo deles era conquistar a terra prometida. O nosso objetivo como servos de Deus, como filhos de Deus, é conquistar a Canaã celestial. E nós temos que focar o nosso alvo, e o nosso alvo é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Quais eram os inimigos do povo hebreu? Os inimigos eram os amorreus e os cananeus. Eram inimigos poderosos, inimigos cruéis. Quais são os nossos inimigos hoje no nosso dia? É o diabo, a carne e o mundo perverso, o mundo pervertido. Esses são os nossos inimigos. E a gente precisa conhecer, saber quem são os nossos inimigos para que a gente possa vencê-los. E nós vemos aqui também alguns milagres que aconteceu na vida dos hebreus. Por exemplo, antes dessa lição, as lições passadas foram estudadas sobre o Rio Jordão, e o milagre que aconteceu na nascer do Rio Jordão. Eles passaram com o pé enxuto. E quais são os milagres que têm acontecido nas nossas vidas para que nós possamos estar aqui hoje? Se hoje nós estamos em pé, Jesus Cristo, o nosso Deus, ele tem feito alguns milagres nas nossas vidas e nós precisamos reconhecer isso, ok? A introdução da nossa aula fala assim: a guerra contra Jericó era somente do povo de Deus, mas também do Senhor, pois chegara a hora do juízo divino. Haja visto que a medida da iniquidade dos amorreus se completaram. Veja só, o povo hebreu tinha saído do Egito, tinha peregrinado por 40 anos no deserto, mas ele tinha algo a conquistar. Deus ele tinha traçado um projeto para eles conquistar. Mas eles iam conquistar a terra de uns inimigos, que os inimigos estavam ali, e essa terra já era do povo de Israel. Desde o tempo do patriarca Abraão, essa terra já tinha sido do povo hebreu. Eles estavam reconquistando essa terra. Mas essa terra que esses inimigos, cananeus e amorreus,
estavam habitando, eles eram os piores inimigos. Eles eram as pessoas cruéis, eram as pessoas maldosas, eram as pessoas que sacrificavam os seus filhos aos seus deuses. E Deus já tinha se irado com ele. Então, à medida do juízo de Deus, além de Josué ir conquistar a terra, Deus estava também utilizando Israel como ferramenta para utilizar o seu juízo contra os inimigos, aqueles inimigos que eram os cananeus e os amorreus. Nós vamos para o primeiro tópico. A primeira batalha dos hebreus na terra prometida. O ponto 1 do primeiro tópico diz assim: Jericó era uma cidade forte. Segundo a Bíblia, de estudo pentecostal, a cidade-estado de Jericó tinha uma área de 32 quilômetros e seus muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Nós vemos que era uma cidade potente, era uma cidade poderosa, era uma cidade que pelos seus muros se achava imponente, se achava poderosa e invencível. Mas quando nós temos Deus, quando nós vemos que o inimigo é tão forte, por nós mesmos a gente não vai conseguir vencer batalha. Mas se nós alinharmos do lado de Deus, nós teremos a vitória, nós seremos bem-sucedidos. E essas batalhas, a Batalha de Jericó, ela é conhecida, ela é famosa. Há muitos anos atrás, eu lembro, desde pequeno a gente era criança, a gente cantava aquele corinho: vem com Josué lutar em Jericó. Muitas vezes nós devemos nos ajuntar, nos alinhar como igreja e se unir para que nós possamos vencer, conquistar batalhas, conquistar algumas coisas para as nossas vidas, para que nós possamos triunfar. Nós vemos aqui, queridos, que Jericó era uma cidade aqui que estava localizada na Transjordânia, de frente ali, Jericó e Transjordânia ficava ali de frente ao centro da terra prometida ali. Moisés teve uma visão ampla ali do território da Cisjordânia que deveria ser conquistado pelos hebreus. Então Moisés ele já avistou a terra, Jericó, para ser conquistado. E nós vemos aqui, queridos, que a gente precisa ter esforços. O povo hebreu precisou ter esforço e muitas lutas para conquistar a terra prometida. Nós também teremos em nossas vidas que fazer muitos esforços para alcançar aquilo que Deus traçou para nós. Segundo ponto, o rei de Jericó não estava brincando. Podemos ver no episódio dos espias enviados por Josué a Jericó, que o desejo do rei de Jericó era destruir os espias hebreus. Os espias hebreus, lá no capítulo 2, no versículo 16, aonde foram aqueles dois espias espiar, visualizar a terra para tentar ver alguma estratégia, eles descobriram que esses espias estavam lá. Eles foram escondidos pela meretriz Raabe e eles ficaram lá escondidos e o rei queria matar. É isso que o inimigo quer, o inimigo das nossas almas, ele quer nos matar, quer nos destruir, mas nós temos que, diante de Deus, buscar estratégia para que nós possamos vencer o inimigo das nossas almas. O primeiro pense aqui da nossa revista, ele vai falar assim: se o inimigo precisava ser destruído para os hebreus herdarem a terra, por que o Senhor não tratou logo com eles? Porque o exército hebreu precisou lutar. E aí esse ponto importante eu reflito. A experiência de lutar e vencer o inimigo são insubstituíveis para quem anda com o Senhor, o qual sempre se revela em um modo especial nos momentos mais difíceis da vida. Muitas vezes a gente quer as coisas fáceis, porque Deus tem esse poder para fazer isso, porque Ele não faz para mim, porque Ele não dá não abre um emprego e fala assim: tem um emprego aberto para você, mas a gente precisa fazer o nosso currículo, a gente precisa nos esforçar, a gente precisa estudar para que a gente possa conquistar. Então Deus, Ele faz a parte dele, mas a nossa parte nós temos que fazer. Então os inimigos, eles estavam ali para ser destruído, mas Deus podia fazer isso, mas Ele queria a representatividade do povo, para o povo ver que Deus era com eles, que Deus estava agindo com eles. Então é importante Deus dar-nos a vitória, mas é importante nós
também fazer os nossos esforços, criar as nossas estratégias direcionadas por Deus para que nós possamos obter a vitória e valorizar. Nós vamos agora para o tópico 2, a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Nós vemos aqui, o primeiro ponto fala, corte dos suprimentos do inimigo e manutenção do ânimo da tropa. Por exemplo, falando da manutenção do ânimo da tropa, o povo de Israel, o povo hebreu, estava acampado em Gilgal, em frente de Jericó. E ali havia uma planície. E eles já tinha cessado de cair o maná, eles estavam já provando do fruto da terra de Canaã, eles já estavam comendo ali, já estavam sendo suprido ali. E uma coisa interessante que eu vejo é que o inimigo, ele foi cortado algumas coisas. Por exemplo, eles estavam acuados, presos, era uma cidade forte. Jericó era uma cidade que tem as suas muralhas altas, fortes e também largas. E segundo historiadores também tinha 2 muros ali, um muro pequeno no mais baixo no meio. E a cidade ela estava totalmente fortalecida, mas eles estavam cercados. No capítulo 6, no versículo 1, diz, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Jericó estava cercada, eles não podiam sair para pegar os seus alimentos. Então, a estratégia de Josué foi cortar a alimentação dos inimigos. Os inimigos não estavam mais podendo comer, sair da cidade. E aí, mas o povo, a tropa de Israel estava se alimentando da terra. Assim, os suprimentos de Jericó se cessaram, né? Eles não tinham mais. Então, para derrotar o mal, queridos, a gente tem que, em primeiro passo, cortar a fonte que fortalece ele. Por exemplo, muitas vezes as pessoas usam esse termo, eu sou fraco, a minha carne é fraca, mas quando a gente corta o mal, tira todas as condições que o inimigo favorece, nos fortalece a nossa carne, nós vamos derrotar o nosso inimigo. Então nós temos que cortar o suprimento daquilo que o inimigo, fortalece o inimigo. Então nós precisamos ter essa atitude. O fato seguinte de ter a ver com a fé dos guerreiros, Deus conhece a estrutura de seus servos, sabe que somos pó. Por isso o Altíssimo sempre estimula seus servos a fazer promessa. Ao longo de toda a história, querido, do povo hebreu, o nosso Deus, ele tinha prometido sucesso nas empreitadas, na conquista da terra. Ele promete também vitória aos seus filhos. Deus promete vitória a nós, mas nós precisamos também estar na obediência. As estratégias deram certo ali para Jericó porque o povo estava em obediência. Nós vemos o sucesso da estratégia aqui, que Jericó ela estava fechada. Ninguém podia sair ali, mas em vez das orientações ali ser militares, a orientação foi um cortejo religioso, uma ação religiosa, uma ação de vitória. Eles começaram a cantar, eles não utilizaram das suas armas físicas, mas eles utilizaram do seu louvor. Muitas vezes, querido, às vezes a gente vai querer usar a nossa palavras, a nossa boca, usar a nossa força física para talvez querer prevalecer, mas muitas vezes a vitória está no nosso louvor, na nossa adoração a Deus. Aí Deus ele virá com a resposta para as nossas vidas. E no início do livro, o Senhor ele reiterou o apoio a Josué e ao seu exército. Todavia, ao que parece, a fé deles precisava ser avivada. Muitas vezes nós precisamos de um renovo, de uma fé avivada. Por isso que nós temos que buscar nas Escrituras, buscar estudar a palavra de Deus para que a nossa fé possa ser reavivada. O ponto 2 fala, homens armados à frente do sacerdote. Aí nós vemos aí essa estratégia que Josué utilizou. Ela foi simples. Os homens armados saíram marchando à frente. Após seguiram 7 sacerdotes com buzinas feitas com chifre de carneiro. Muitas vezes, em alguns livros,
traz essas buzinas como aquelas buzinas de metais, né? Muitas vezes a gente consegue olhar alguns desenhos nas conquistas de Jericó, aqueles homens tocando aquelas buzinas de metais. As buzinas não eram de metais, as buzinas eram um chofar feito de chifre de carneiro, aquele chifre torcido. Era uma estratégia que Deus tinha, falou assim, ó, tem que ser chifre de carneiro. E logo em seguida a Arca da Aliança vinha sendo conduzida pelo sacerdote. Na retaguarda aí tinha mais uma tropa armada, ou seja, a Arca da Aliança estava no meio, o exército na frente, a Arca da Aliança e o sacerdote com o chofar tocando no meio e mais uma parte de exército atrás. Significa dizer, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Muitas vezes, querido, nós vamos na frente, mas às vezes a gente tem que entender que dentro de nós, no centro da nossa vontade, tem que estar o agir de Deus. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Nas nossas vidas tem que estar a presença de Deus, nas nossas estratégias, no nosso agir. Tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos executar, nós temos que estar colocando Deus no centro das nossas vontades para que nós possamos batalhar. Nós temos que sim ir avante, avançar, mas Deus tem que estar no centro da nossa vontade, nos nossos desejos. Deus ele tem que representar isso na nossa vida. Nós vemos que eles rodearam a cidade por 7 dias. Essa foi a estratégia. Uma vez por dia eles saíam do acampamento de Gilgal, andava 3 quilômetros, depois rodeava a cidade que tinha um perímetro ali de 10 quilômetros. A cidade no seu quadrado tinha 32 quilômetros, mas rodava tudo aquilo e voltava mais 3 quilômetros para o acampamento. Depois eles voltavam de novo, eles fizeram isso por 7 dias. E nós vemos a obediência. Josué falou assim, olha, eu não quero que vocês falem nada, somente os sacerdotes toquem. Na minha imaginação, eu vejo ali o povo, o sacerdote e o exército dando a volta pelos muros, e aquele povo lá em cima dos muros, aquele pessoal de Jericó olhando e falando, o que esse povo está passando aí? Será que eles estão loucos, buzinando com um chifre de carneiro, tocando, e o exército marchando e dando volta? E aí eles viram uma vez, 2 vezes, a terceira, quinta vez, eles viram isso acontecer e nada estava acontecendo. Mas, queridos, isso era um preparo de Deus. Muitas vezes, em nossas vidas, jovens, a gente está fazendo algumas coisas que Deus pediu, mas aí a gente não está vendo nada. E aí o inimigo está falando assim, olha, você está fazendo, você está se esforçando, você está indo para a igreja, você está orando, você está jejuando e nada está acontecendo. O inimigo vai colocar isso. Talvez o povo de Jericó, isso não está acontecendo nada. Mas só que o momento de Deus, o momento Kairos, é o momento de Deus. Kairos é tempo de Deus. Cronos é tempo do homem. No tempo do homem, pode ser que você pense que deve acontecer alguma coisa, mas é melhor você esperar Kairos, que é o tempo de Deus, que vai acontecer algo nas suas vidas. E nós vemos ali que os sacerdotes, aí, o exército, rodearam por 7 dias, uma vez por dia. No 7º dia, porém, contornaram a cidade 7 vezes. No 7º dia, contornaram 7 vezes. Muitas vezes Deus determina algumas coisas para nós e nós achamos, mas é prudente isso aí é lógico. Tem muitas coisas que na nossa razão lógica a gente não vai entender o agir de Deus. Por isso que é melhor a gente confiar no Senhor, crer no Senhor, na ação dele. Nós vemos o relato do povo ali que obedeceu. O importante, querido, é nós obedecermos. Falou assim, ó, nesses 6 dias, nessas voltas, por enquanto vocês não gritem, não falem nada. Muitas vezes, na nossa vida, nós temos que falar assim, eu não vou falar nada, eu vou me calar. Por quê? Porque às vezes por falas a gente peca. Por falar muito a gente erra. Então nessa volta eles foram confiando, cantando e adorando. Muitas vezes algumas provações, algumas provas vão vir sobre a nossa vida, meus queridos. E aí às vezes a gente vai pensar, por que Deus não age? E a gente vai estar falando isso. Então é melhor a gente, no momento, se calar e entender que Deus vai estar agindo nesse momento. E aí os sacerdotes ficaram tocando as trombetas. Os moradores de Jericó, imagina, eles olharam aquilo.
eles não entendiam. Mas nós sabemos que o nosso Deus não age por aquilo que nós entendemos, age por aquilo que nós confiamos. Agora nós vamos para o tópico 3. Tópico 3 diz assim: Deus se mostra forte para com aqueles que nele confiam. Ponto 1 fala, um momento de fé. Josué tinha dado ordem ao povo dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga, gritai. O povo precisava esperar uma ordem do comando do líder. Muitas vezes, querido, há momentos nas nossas vidas que nós precisamos, no nosso momento de fé, confiar na palavra de Deus, confiar naquilo que nós somos direcionados, para que alguma coisa, um milagre aconteça. Deus, em sua longanimidade, oferecia oportunidade para que os idólatras de Jericó se arrependessem. Jericó teve uma última chance e perdeu. Ali estava a chance de Jericó, ele veio o povo de Deus, porque Jericó estava atemorizado. Nós vemos testemunho lá de Raabe falando que eles estavam temendo pelos feitos do Senhor, Deus de Israel, Deus de Hebreus, o que estava acontecendo. Eles tinham notícia que o Mar Vermelho estava sendo aberto, ele tinha notícia que eles conseguiram sair do Egito, escapar da mão de Faraó, que eles estavam conquistando, e aí eles estavam temerosos do que ia acontecer. Ele teve a oportunidade. Muitas vezes isso acontece. Quantos jovens, na situação que nós estamos vivendo, as pessoas estão temerosas, o que está acontecendo com esse mundo, as crises, as doenças que estão acontecendo, e as pessoas ficam temerosas, mas não se arrependem dos seus pecados, não se aproximam de Deus. Querido, esse é o momento de nós nos alertarmos para a vinda do Senhor. Nós estamos numa batalha, nós estamos... temos que confiar nele, porque a batalha, o momento de fé que o povo estava agindo ali, nessas voltas que ele estava dando, estava gerando nele uma esperança. Esses caminhar das nossas vidas também tem que gerar em nós confiança e crer que o Deus que nós servimos, ele vai agir a qualquer momento. O ponto 2 diz: cai os muros. Depois deles terem rodeado 7 vezes, os sacerdotes tocaram a buzina longamente, começaram aquele louvor, aquele toque de buzina. Quero imaginar que pudesse ser um hino muito lindo de vitória sobre a vida lá do povo hebreu, sobre todos aqueles que estavam, aquele hino de guerra, de vitória. E depois da ordem de Josué, o povo gritou, virou aquela gritaria, cada qual entre si. E aí, quando eles começaram a gritar, a Bíblia relata que a muralha caiu, veio abaixo, aqueles muros altos. E aí, Josué criou uma estratégia de que eles iam invadir a cidade, porque eles rodearam. E quando o muro caísse, eles tinham que invadir. Como que eles iam subir aqueles muros? Mas aí aqueles muros, aqueles escombros viraram rampa para que eles pudessem subir e conquistar Jericó. Muitas vezes, querido, as muralhas estão fortes, você não sabe como que você vai pular pela muralha, mas aí vai acontecer o seguinte: o milagre de Deus vai acontecer, que aquelas muralhas vão se tornar rampa para que você possa subir e para conquistar a sua vitória. Muitas vezes, aos obstáculos se torna a facilidade aonde nós vamos obter a vitória. E nós vemos que as armas de guerras existentes no final da idade do bronze eram insuficientes para destruir. Acredita que somente um evento sísmico, um terremoto poderia causar ruína de tão grandiosa que era aquela obra, aquela engenharia que foi feita, aqueles muros de Jericó. Se você for estudar sobre a construção do muro de Jericó, a gente via que era uma potência, eram muros totalmente fortalecidos, era uma fortaleza. E por armas físicas, você não conseguiria. Às vezes, a mesma coisa, se você olhar para a sua vida lá atrás, você como jovem, você como professor, você vai olhar para a sua vida lá e vai falar: puxa vida, eu passei por tudo isso.
Isso aconteceu, eu não lutei, pela capacidade minha eu não consegui vencer, eu não conseguiria vencer, mas você está aqui hoje de pé, sabe por quê? Porque Deus, ele fez ruir as muralhas que estavam sobre a sua frente, sobre os obstáculos que estavam impedindo a sua vida, e você pôde passar, você pôde caminhar. Se hoje você está de pé, glorifica a Deus, porque é Ele que deu a vitória. O povo jamais pelas suas armas poderia vencer Jericó, porque essa vitória, ela foi dada exclusivamente para Deus. A honra e glória foi dada para Deus, porque foi Deus que fez com que eles conquistassem aquela terra. Nós vemos aqui no ponto 3, diz assim que Jericó é destruída, mas Raabe é salva. A ordem que Deus estabeleceu foi total destruição de Jericó. Os hebreus, eles cumpriram. Aquela cidade cheia de pecado, de devassidão, deveria ser riscada do mapa. Foi uma ordem que o Senhor deu. Josué falou, como foram Sodoma e Gomorra, juntamente com a sua cultura demoníaca e mundana. Porém, no meio daquele antro de perdição, havia uma mulher que se converteu ao Deus Todo-Poderoso. Era uma mulher meretriz. Mas ela teve uma oportunidade. Aí que está a longanimidade de Deus. Muitas vezes as pessoas questionam, mas essa pessoa era isso, era isso. Hoje está na igreja, hoje serve a Deus, é porque Deus alcançou ele pela sua misericórdia. Assim Raabe também era uma meretriz, era uma prostituta, mas Deus, ele viu o coração de Raabe se abriu para as coisas de Deus. E ela fez um pacto com os espias, e ela escondeu os espias, e ela falou assim, eu não quero ser destruída com a minha família, eu não quero ser destruída, eu quero que vocês nos resguardem. E aí os espias deram uma instrução para ela, coloque um fio de escarlata na janela da sua casa e dos seus, aí nada vai acontecer na sua vida. Muitas vezes, querido, nada acontece nas nossas vidas porque em nossas vidas está o sangue de Cristo, é marcado em nós, e toda destruição que vem sobre a vida das pessoas não vem para as nossas vidas, porque Deus é longânimo e nos perdoou e nos salvou. Às vezes as pessoas questionam, mas por que Deus iria tratar com a meretriz? É porque o nosso Deus, ele veio para salvar todos. Então nós temos que aceitar essa salvação de Cristo. Raabe, ela foi salva e entrou na genealogia de Jesus, sendo referida no Novo Testamento ali como uma mulher de grande fé. Em Hebreus 11:31, ele vai falar aqui, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Então, pela fé, Raabe foi salva. Pela fé nós podemos ser salvos. Abacuque fala, o justo viverá da fé. Nós vemos aqui o último pense aí da lição, fala, por qual razão Deus permitiu que uma prostituta se tornasse ascendente do Salvador do mundo? E esse ponto importante fala, a fé de Raabe trouxe salvação, remissão para ela e toda a sua família. Só algumas lições para nós concluirmos. Primeira lição, nós temos poderosos inimigos na nossa jornada, na nossa vida, na vida eterna, na vida de galgar a salvação. E que esses inimigos precisam ser vencidos. Seja obstáculos, seja algumas coisas a ser vencidas. E esses inimigos, eles são três, eles se combinam, assim, eles se formam como Jericó, os inimigos das nossas vidas, que são a carne, que é a nossa natureza pecaminosa, o próprio diabo e o mundo aqui caído. Nós vemos essa lição. Segunda lição que nós vemos, todas as vitórias que nós temos nesse mundo, elas vêm de Deus. Tudo que nós obtemos, todas as vitórias, todas as conquistas, provém de Deus. Terceira lição que nós temos aqui, que Deus luta por nós, mas a nossa parte nós temos que fazer e confiar nele. Deus luta por nós, mas a nossa parte temos que fazer e confiar nele. A graça e a misericórdia de Deus, ela alcançou aquela prostituta Raabe, ela também alcança nossas vidas. A conclusão, Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas servo do Senhor dos Exércitos, submetendo a sua experiência militar à vontade de Deus. Toda a sua estratégia seria divinamente orientada, conduzido pelo Senhor. Os hebreus primeiro tomaram Jericó e depois seria a vez de Ai,
que é a próxima lição que nós vamos estar entendendo aqui. Então, a conclusão que nós vemos aqui, que no meio do combate, para a gente levantar os olhos, pois o Senhor está no comando. Deus tem dado vitória a você. A honra é dele, a glória é dele, os despojos são deles. A vitória vem de Deus, queridos. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Essa foi mais uma aula da IBD, uma escola sem igual de tesouro sem fim. Quero que você se inscreva no nosso canal para que você possa estar recebendo os nossos vídeos e sendo abençoado pelas mensagens da Palavra de Deus. Que Deus abençoe. Até uma próxima aula, se Deus assim permitir. Fique com Deus.